Olá, queridos, aqui do portal Reconnect, você que está acompanhando as nossas mídias sociais, nossos assuntos. Não se esqueça, Reconnect Vida Saudável na rede. E hoje nós vamos começar a falar sobre um tema muito importante: conhecer o seu alvo, a sua meta, o seu destino na sua vida pessoal. Uma série de mensagens a respeito de alvo e meta. E hoje aqui conosco, Ada Ribeiro, tem nos influenciado bastante, nos ajudado na área de vida pessoal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Breno. Tudo bem? Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que ótimo, então. Para a gente começar essa conversa, a gente poder transformar esse momento num momento muito bom para a gente, eu vou começar só fazendo uma pergunta aqui para a nossa querida Ada. Há realmente diferença para a vida do indivíduo, para a vida da pessoa, essa questão de ela ter um destino, um alvo, uma meta? O que a gente pode conversar sobre isso nesse início? Faz diferença uma pessoa reconhecer uma meta de vida, um alvo de vida, um objetivo ou não? O que é que isso influencia inicialmente aí na vida individual de cada um? Maravilha. Pessoal, eu na verdade quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui, desde quando era criança e tudo, nunca quis saber de onde você veio? Com certeza. Eu vou levantar minha mão. Quem não já teve uma conversa com alguém? Gente, mas será que a gente veio da onde, né? Mas antes da barriga dos nossos pais, né, e tal, como é que era tudo isso? Esse tipo de coisa sempre vem na mente do indivíduo, porque eu acredito, e aí eu volto a falar que eu trago aqui, gente, sempre uma perspectiva cristã, né, baseada na Bíblia, mas não de uma forma fechada, né, de forma alguma, nem assim, trazendo conceitos de uma denominação, tá? Eu não estou falando aqui de denominação, de religião A ou B, não estou falando isso. Eu estou dizendo que todo ser humano tem o desejo de saber de onde ele veio, né? E muito também de saber para onde ele vai. Né? Essas duas perguntas, eu acho que são perguntas chaves que permeiam muito a nossa história. Para onde é que eu vou depois daqui? Existe vida além daqui? Quantos programas nós já assistimos sobre isso, né? Enquanto eu não sei, vamos dizer assim, de onde eu vim, nem para onde eu vou, existe uma vida que eu vou vivendo aqui nessa terra, né? E eu acredito que, porque eu sou da linha criacionista, tá, pessoal? Então eu estou falando em cima dessa linha. Então eu acredito que quando a gente começa a se conectar, né, com o autor da nossa vida, a gente vai descobrindo mais a nossa história, de onde é que a gente veio e o que é que a gente carrega dentro de nós. Há uma grandeza dentro de cada ser humano. Existe dentro de cada um de nós um poder. Esse poder que tem dentro de você é um poder criativo. E esse poder, ele vem de Deus, né? Por isso que você consegue ter tantas ideias maravilhosas, né? Criar coisas, fazer coisas fantásticas. Veja o que o ser humano já foi capaz de construir, né? Pontes para ligar um lugar ao outro, né? Prédios e tantas outras coisas, né? O avanço da própria ciência, e tudo isso vem da sabedoria e da inteligência que eu creio que Deus colocou dentro de cada ser humano, para que a gente pudesse tirar o melhor disso, né? Porém, quando nós estamos perdidos dentro desse entendimento de onde eu vim, né? Quem me criou, por que eu estou aqui, existe uma confusão mental, certo? E dessa confusão mental de eu entender de onde é que eu vim, por que eu estou aqui, eu começo a entender que viver é só viver, né? Eu só vivo porque, sabe aquela historinha de ciências que todo mundo aprendeu? A planta, os seres vivos, né? Eles vão nascer, crescer, reproduzir, vão morrer, né? Mas não é só isso. A nossa vida não se resume a isso. E muitas pessoas têm vivido como se fossem esses seres vivos que apenas nascem, crescem, reproduzem e morrem, sem viver um sentido maior para as suas vidas, né? Então eu acredito que nós precisamos descobrir o sentido da nossa vida, que está ligado ao nosso Criador, está totalmente ligado a Ele. Então,
quando eu começo a me conectar com ele, eu começo de fato a entender que a minha vida não é só eu conhecer alguém, né? Eu, meu pai, minha mãe, primeiro, né? Meus irmãos. Aí eu vou para a escola, aí eu vou vivendo aquela vida. E aí, de repente, eu conheço alguém na minha vida, e eu me relaciono com essa pessoa, e eu me caso com essa pessoa, eu vou ter meus filhos. E ali você vai dormindo e acordando e vivendo aquela vida básica. Não. Eu creio que o nosso Deus, ele nos chamou para viver grandes coisas. E grandes coisas que são coisas que vão durar para sempre, na minha visão, tá? Que estão além de construir prédios, além, né, de construir negócios, de possuir bens, mas está na conexão do maior bem, que são as pessoas. Nos conectarmos uns aos outros para vivermos esse propósito que Deus tem para nós. Então, por exemplo, quando dentro desse ecossistema eu descubro quem eu sou, né? E os talentos que eu tenho, que eu carrego, eu vou usar isso para contribuir nesse ecossistema. Quer dizer, aquilo que eu tenho vai beneficiar alguém, né? Vai poder ajudar pessoas. E quando eu começo a me conectar nesse ecossistema que é muito maior do que eu e muito maior do que aquela minha vida de todo dia, né? Que nem aquela música de Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Enfim, eu vou poder ir além. E o senso de realização, eu acho que é isso que o ser humano precisa ter dentro de si. O senso de realização. Quando nós usamos nossos dons e talentos para ajudar pessoas, quando nós temos self-awareness, né, que é essa identificação, esse entendimento real de quem eu sou, eu tenho consciência de quem eu sou e do que eu posso contribuir, eu vejo que a minha vida é muito além, né, do que apenas viver. Nossa. Só de começo aqui, já uma explicação para a gente parar para pensar, né? Essa questão de... Assim, a gente começa falando de destino, e a Ada acabou trazendo para a gente que destino e origem são coisas muito conectadas, né? Verdade. O entendimento da nossa origem pode acabar trazendo a ideia de para que ou por que nós somos criados, e tem toda a relação com o nosso destino. Em relação à ciência, a gente na escola aprende muitas questões a respeito de destino, mas está numa língua que a gente às vezes não percebe, né? Biologia é o porquê da vida, é biologos. Você vai estudar geologia, é o porquê da Terra. Então existe sim no ser humano essa vontade de entender o porquê, que muitas vezes nos motivou durante anos e anos na humanidade para poder ter o que nós temos hoje. E dentro disso, eu já trago uma segunda provocação em relação a essa questão do destino e da vida pessoal, né? A gente vive numa sociedade, digamos assim, algumas pessoas entendem que não é necessário ter um propósito ou ter um objetivo, o esvaziar do motivo para a existência do ser humano. Mas existe um escritor, o autor, na verdade, né, da logoterapia, o Viktor Frankl, que ele diz que para quem tem um porquê para viver, consegue suportar qualquer como. Quem tem um porquê suporta qualquer como. E aí eu trago essa pergunta para nos ajudar. Como nós vivemos a vida, a perseverança, o amor, ou como a gente acredita, passar por situações, ela é muito diferente para quem tem essa ideia de destino e para quem não tem? O que a gente pode ouvir sobre isso? Eu acredito que sim. Por quê? Né? Por quê? Vamos voltar aos porquês. Aí a gente entra... Existem vários debates de escolas filosóficas, por exemplo, né? Aqueles que acreditam, que não acreditam. Aí você tem Aristóteles, você tem Platão, você tem várias visões, né? Em relação a não, a vida é isso mesmo, e a gente pode usar esse corpo como você quiser, fazer o que você quiser, porque tudo tá deteriorado por aqui, acabou, né? Ah, não, mas aí tem a virtude, né? Que Aristóteles traz também sobre a questão... dessa questão ética e tudo mais, do que a gente tem que viver. E eu vejo que, na verdade, o que é isso? Para mim, eu consigo ver só duas coisas, assim, né? Como se fossem dois lados. Eu sei que a vida, ela não é simples, né? Ela é complexa. Mas quando a gente coloca, assim, dois lados, eu quero trazer como duas raízes, tá? Existem duas raízes que eu posso decidir me alimentar delas.
ou eu vou me alimentar realmente de um plano humano, que eu só vivo aqui e tudo acabou, então eu vou viver minha vida cada dia, eu vou fazer o melhor que eu puder, mas assim, enfim, não tem muito jeito, não tem muita mudança, é uma visão também um pouco menos esperançosa, né, da vida, das possibilidades, ou eu posso acreditar, né, que realmente existe uma fonte de vida, de alegria, de completude, e que eu não vou viver apenas para mim, né? E que eu não vou desgastar apenas essa vida, mas aquilo que eu faço gera um legado que é transmitido para outros, e desse legado eu vou estar levando partículas de mim, né? Também da minha história para outras pessoas. Então, quando eu acredito nisso e eu faço essa transferência, eu trago muito mais propósito e objetivo para a minha vida. Claro que hoje em dia, Breno, a gente ouve a todo canto que falar sobre propósito, falar sobre destino. Existem várias linguagens que falam sobre isso, né? Que você não tem só um propósito, né? Você tem vários propósitos, enfim. Eu acredito que a gente tem um main purpose, né, que é esse propósito profundo nosso, e que existem, claro, mini propósitos, que são projetos que vão colaborar para esse propósito maior da nossa vida, certo? Então, às vezes, para você alcançar, vamos supor, se você for chamado na vida para você ensinar pessoas, por exemplo, e você ainda não está ensinando pessoas através, seja lá a língua, seja comportamento, seja o que for, você está se munindo, por exemplo, de ferramentas para alcançar esse objetivo. O seu propósito é ensinar pessoas. Enquanto isso, o que você está fazendo? Eu estou na faculdade, eu estou estudando. Eu tô vendendo livros. Você está entendendo? Mas é porque eu estou juntando dinheiro, porque eu quero ter meu próprio negócio, que eu vou abrir essa escola e esse lugar onde eu vou ensinar pessoas de um jeito diferente, de uma característica que eu tenho, minha, e eu vou reunir com todo esse conhecimento e vou passar. Então, existem pequenos projetos que a gente constrói na vida para chegar a esse propósito maior. Mas eu preciso ter a clareza do que é que eu vim para fazer. E isso é algo que eu tenho assim, tão forte dentro de mim, que isso está dentro de nós. Entende, Breno? Por exemplo, eu vou explicar de uma forma bem prática. A minha vida inteira foi ligada a pessoas. E engraçado que, desde a minha infância, se eu fechar os meus olhos, eu consigo recordar momentos de eu ajudando pessoas na escola, em trabalhos na escola, pessoas da minha família, pessoas que eu via na rua, entendeu? Aquilo me incomodava, eu queria fazer alguma coisa. Por exemplo, quando nas férias nós íamos para a fazenda, seja de meus avós ou de meus tios, né, que a gente ia muito para a fazenda, e eu e minhas primas, a gente começava a dar aula para aquelas pessoas que não sabiam ler e escrever. Eu tinha indignação dentro de mim, eu não aceitava que as pessoas não soubessem ler e escrever. Então, desde uma secretária doméstica, se eu soubesse que ela não sabia ler e escrever, eu ia arranjar um momento de tirar ela da tarefa e dizer, olha, sente aqui que eu vou te ensinar, faça essa letra e tal. Então, o que isso quer dizer? Isso, meu objetivo de vida, que não era exatamente ensinar português, tá? Eu acho que vocês estão conseguindo compreender, mas o meu objetivo maior, do meu destino, de ajudar a ensinar pessoas, isso já estava dentro de mim desde sempre. Só que em alguns momentos, Breno, a gente pode se desconectar e perder o nosso propósito. Então, essa é a diferença que eu vejo. Pessoas que estão conectadas ao seu propósito e pessoas que não estão. Acontece que inúmeros fatores, situações que a gente passa na nossa vida, porque olha só, agora falando um pouquinho de ciência, né, Breno, quando a gente fala, nós somos o fruto, teoricamente, daquilo que geneticamente a gente herdou dos nossos pais, familiares, enfim, né, mas também nós somos produto desse meio que a gente cresceu. Né? Então, as pessoas que nós nos relacionamos, a nossa história de vida, ela forma, a gente tem o nosso genótipo, né? Que somado ao meio, ao ambiente, o genótipo com o resultado do meio do ambiente forma o nosso fenótipo, né? Então, quem eu me torno, a pessoa que eu me torno, a personalidade que eu tenho, tem tudo a ver não só com a minha genética, mas com aquilo que eu herdei.
né? Com aquilo que eu aprendi e com as vivências que eu tive. Então, as experiências de vida que nós temos, elas vão nos marcar e elas vão construir a gente de uma certa maneira. Então, eu poderia ser uma pessoa que acreditava, sonhava, né? Acreditava nos meus propósitos de vida e, de repente, eu não faço mais isso. Porque aconteceram situações, eu ouvi de professores, menina, você é burra, você não sabe nada, você nunca vai aprender isso aí. Ou eu tive pais que não acreditaram em mim, que não acreditaram que eu era capaz de ser bem-sucedida naquele momento. Ou aconteceu algo trágico no meio da sua história, uma perda financeira muito grande, uma separação da família, qualquer coisa que marcou você. E aquilo ali fez com que houvesse uma rachadura, você está entendendo? No seu plano de vida original, naquilo que você já carregava dentro de você, você se desconectou disso. Então, no momento que nós nos desconectamos disso, o que acontece? Eu fico meio perdido na minha história. E tipo, o que eu vou fazer? Aí que tá aquela questão. As pessoas começam a trabalhar para ganhar dinheiro, né? Então, a escolha de uma profissão, ela se torna... Qual é a profissão que paga mais? E não o que tem a ver com você, o que tem a ver com seus dons e talentos, não. Mas o que é que vai pagar mais? O que é que mais rápido eu vou conseguir construir um patrimônio, né? Porque eu preciso me casar e eu vou ter filhos, então eu tenho que pagar a escola para os meus filhos, então eu tenho que comer e eu tenho que fazer. Então, as questões práticas, eu sei que elas são importantes, mas assim, quem faz o que ama, vive, tem uma qualidade de vida em seus relacionamentos, isso é comprovado, gente, cientificamente. Tem uma qualidade de vida em seus relacionamentos, amorosos, de amizade, né, de trabalho, se destaca no trabalho, tem um maior crescimento financeiro, inclusive, porque você faz aquilo que você ama. Mas o que muitas vezes você ouviu? Menino, você quer ser músico, né? E aí isso aí não vai dar dinheiro, não, isso não vai te levar a lugar nenhum. E de repente, quem sabe aquele pai, aquela mãe tinha, sei lá, o próximo Beethoven, o próximo Bach, o próximo, não sei, dentro de casa, né? Que iria escrever, né, sinfonias belíssimas, enfim, que iria alcançar, ou que teria uma voz maravilhosa, que iria cantar e alcançar tantas pessoas, e com isso ia alcançar riquezas também, tantas coisas. Então, assim, eu creio muito nisso, Breno, que a desconexão que acontece na nossa história com aquilo que a gente foi planejado para viver, leva a observarmos dois grupos de pessoas. Volto a dizer os dois lados, né? Aquelas pessoas que não acreditam mais, que estão presas nas frustrações e que estão vivendo apenas um dia após o outro, né? E estão apenas fazendo, batendo seu cartão, vivendo o seu dia, mas não são realizadas, né? Porque elas estão desconectadas ao seu propósito, ao seu destino. Nossa, que bacana. Eu já estou aqui pensando, na verdade, quando a gente está conversando, das pessoas que estão aqui ouvindo esse comentário, essa palestra da Ada, e perguntando, poxa, mas como é que eu posso? Quais são as dicas que eu tenho na minha vida para entender qual seria o meu propósito, aquilo que arde dentro de mim, que eu devo fazer? Será que existe algo específico a se fazer para essa descoberta? Ou eu devo realmente parar, pensar? Existe alguma forma de eu descobrir onde eu perdi essa conexão e tentar voltar a me reconectar com esse propósito, essa origem que vai me levar a ter essa vida mais feliz? Que a gente pode falar sobre isso? Breno, eu acredito que sim. Em primeiro lugar, gente, eu falo dessa ótica minha, né, da minha vida, então, claro que vocês estão livres para discordar, tá? Mas, em primeiro lugar, eu vejo que eu preciso me conectar a quem me criou. Quando eu me conecto com ele, eu entendo que a vida, ela é maior. Sabe como se a gente vivesse... Quando a gente vive corpo, alma, né? Quando a gente vive corpo e alma, eu acho que a gente vive num ambiente ainda bidimensional ou até tridimensional, né? Quando a gente fala de emoções também, a gente pode falar de alma, de emoções, enfim. A gente vive ainda, mas a gente ainda está num plano onde é como se existisse um limite, sabe? Como se existisse um teto sobre a minha cabeça. Quando eu entendo que existe um plano espiritual também, e aí eu preciso também me vestir dessa espiritualidade, eu vejo que existe, não tem teto, sabe?
É como se a tampa tirasse, então não tem teto, não tem mais esse limite imposto pelo homem, assim, sabe? Não, você só vai até aqui, só tem até aqui. Se você não fizer isso, então acabou, não tem mais chance para você. As chances são múltiplas agora. Eu acho que quando a gente entra no plano espiritual também, as chances se multiplicam. Por quê? Porque a gente entra na questão da fé. E aí, quando eu falo a questão da fé, gente, eu não estou tirando que você tem que ser irracional, maluco, não é nada disso. Mas a fé vai fazer você enxergar em dimensões maiores do que aquilo que você está podendo ver agora. Então, quando você se conecta com isso, você vê, uau, eu tenho muito mais da vida para viver. Eu não estava vivendo a vida. Eu estava vivendo só um rascunho, sabe? Só um pouquinho de uma imensidão de um oceano que essa conexão vai me levar, né? E quando eu me conecto com isso, aí eu volto a dizer, eu volto a me ligar a esse DNA, você tá entendendo? Que existe dentro de mim, da eternidade. E aí eu vejo que eu sou um ser eterno também. Então eu não sou um ser só natural, eu também sou um ser eterno. E aí, quando eu me conecto a isso, e eu vou conhecer a minha essência, paralelo, você pode mergulhar também no autoconhecimento. Onde esse autoconhecimento vai te levar? Ele vai te levar a conhecer melhor as suas características. Sabe aquela coisa que as pessoas falam, poxa, Breno, eu acho você tão inteligente, né? Você conhece, olha, você sabe tanto de matemática, de física, uau! E às vezes você não está enxergando que você sabe isso, mas quando você começa a testificar pelos outros, pelo que você está fazendo, pelos resultados, você começa a ver que, uau, eu realmente sou bom nisso aqui, né? Então, como é isso? É como se alguém colocasse um espelho diante de você e você começasse a se enxergar, olha, preste aqui atenção, sabe? Nessa característica que você tem. Olha essa capacidade com idiomas que você tem. Você já percebeu que você aprende tão rápido idiomas que, de repente, você está falando com alguém, você já começa a falar as primeiras palavras, você já começa a se desenrolar? Cara, isso é um dom, isso é uma característica sua, né? Ah, você já viu que você é uma pessoa que pega, de repente, vários dados e monta, assim, uma planilha fantástica que abre aqui, abre lá, várias janelas. Uau, você já observou que isso é um grande dom, assim, um talento que você tem, que nem todo mundo sabe fazer isso, particularmente eu não sei, né? Então, assim, observe que coisa interessante. E quando as pessoas começam a mergulhar, se elas são mais introspectivas, mais extrovertidas, se elas são falantes, menos falantes, mais ligadas a pessoas, menos a pessoas, são mais ligadas por exemplo, a correr riscos, né? São voltadas a correr riscos, são voltadas a processos, são voltadas a padrões. Não, eu sou mais voltada à pessoa, à comunicação. Você já viu que isso vai te levando para um caminho de autoconhecimento, né? Onde você vai poder mergulhar mais dentro de quem você realmente é, associado a isso, como eu falei antes, né? Você tendo uma abertura espiritual para enxergar que você pode ir mais além. E hoje, quando você toca alguém, quando você abraça alguém, imagina, você já libera a ocitocina, né? Que é o hormônio do amor, né? Da felicidade, né? Então, imagina que você se conectar com verdade, com intensidade, né? Levando aquilo que você tem a outras pessoas. Gente, as pessoas seriam muito mais felizes, né? Se elas estivessem fazendo aquilo que tem mais significado com as suas próprias vidas e suas histórias. Nossa, uma palavra que para mim é muito forte, significado, né? Esse sentido naquilo que a gente faz e acredito que quando a gente tem esse senso de propósito mesmo, de objetivo, a gente consegue suportar algumas situações e passar por ambientes mais delicados sem abrir mão, né? Consegue passar por desafios, aprender, e que coisa boa, poder saber que essa busca do autoconhecimento, né? Ter tempo também da pessoa se conhecer e tentar, como a Ada trouxe, permitir que outras tragam esse espelho sobre si, né? Para poder nos ajudar a ter uma vida com mais significado, eu não vou dizer nem mais leveza, mas com mais alegria
com muito mais satisfação daquilo que a gente faz. Compartilhando, um amigo conversando, ele tem financeiramente muito abastado, e ele falando que ele achava que um dos nossos amigos era muito mais feliz do que ele. E a conversa que a gente teve foi: talvez você não esteja enxergando a importância que tem o seu trabalho, o significado do seu trabalho. Quando a gente entende o porquê a gente está ali, muita coisa pode acabar mudando. Mas não tem a ver comigo, eu estou aqui mais conversando. Não, mas isso tem a ver com todos nós, Breno, sabe? Isso tem a ver com todos nós. Por isso a importância do indivíduo. Você já pensou, a pessoa pode não ter problema com o dinheiro, tá? Ela pode estar morando no melhor lugar, ela pode estar trabalhando na melhor empresa, ela pode estar aparentemente no melhor lugar, assim, da vida dela, mas se ela não se sente conectada àquilo, né? Ela não sente que aquilo ali traz uma contribuição para a sociedade, porque olha só, gente, nós somos seres sociais, tá? Nós somos seres sociais. Então, assim, se você não se sente que o que você faz contribui para a sociedade, melhora a vida de alguém, né? Não só a sua, né? Que aquilo ali tá fazendo uma diferença. Por exemplo, que você pode também trazer uma contribuição também financeira na vida de pessoas, não só na sua família. Você não vai sentir que você tem completude, entende? Então, a completude, ela vem sobre nós quando a gente consegue abranger muito mais do que a nossa própria vida. Pode ver, quem vive, pode ver, olha, essa história tá aí, existem biografias dos homens mais ricos do mundo e tal, dos grandes empresários, pode ver as grandes conquistas que eles têm e tudo isso. Se não houver um motivo maior também em contribuir com a sociedade, contribuir com as pessoas, a felicidade genuína, ela não é manifesta. Porque enquanto o ser humano, enquanto você estiver satisfazendo só você mesmo, vai chegar uma hora que não vai suprir mais nem você mesmo satisfazer somente a você, né? Porque é aquela hora que você vê que o shopping não supre, né? As lojas caras, as joias não suprem, nada disso. Então, a gente precisa entender o significado maior da nossa vida. Senão, você pode ter muito dinheiro na Terra, você pode viajar para outros países, você pode fazer muitas coisas. Mas aquela história, né? Que muitas vezes a gente ouve, que para ser feliz no trabalho, a pessoa tem que ter... Quem tem sorte no jogo, né? Tem azar no amor. Quem tem não sei o quê. Essa história não é verdade. Não é necessária essa ambiguidade, né? Não é necessário esse paradoxo. Eu tenho um para não ter o outro. Não. Você pode ter tudo. Você pode ter tudo. Claro que esse tudo que eu falo é justamente dessa completude. Você pode fazer algo que você ganhe bem. Você pode se realizar profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, né? Com seus filhos, com sua família e com os outros, né? E servir a sua comunidade, servir os outros. Isso vai te trazer um senso de completude, né? De preenchimento muito maior na vida. Que bacana, que legal. Estamos nos aproximando aqui para o nosso finalzinho, né, da nossa conversa, mas é muito bacana ver que a gente não precisa dos alvos ou das medições de outras pessoas, muitas vezes, né? De que essa questão de eu vou ter sorte no trabalho, mas não ter azar no amor. O que significa essa sorte no trabalho? De repente, que estão dizendo que é sorte no trabalho é você dar um além que não é para que você desse, que não tem relação com a sua identidade, com aquilo que do seu propósito, né? E eu gostei também muito dessa questão a respeito da comunidade, né? Que quando a gente fala de propósito, a gente está numa sociedade muito individualista, onde a gente muitas vezes está trocando a nossa ideia de comunidade comum e unidade por uma sociedade ou societária, né? Relações contratuais e não relações de afeição, né? Relações que você sente com o outro, que você tem um propósito junto com o outro. E que achei isso muito bacana para quem sempre tem na cabeça que o nosso propósito não está desconectado da vida das pessoas ao nosso redor, né? Quando a gente está muito pensando que é somente sobre nós, a gente vai acabar percebendo que a gente não nasceu, né, por causa da gente somente, né? Nós nascemos numa família, nós somos oriundos de uma família e, portanto, deveríamos pensar também como família. Eu vou trazer uma frase aqui para a Ada comentar e vou deixar ela
ela trazer mais palavras para a gente. Espero que você esteja sendo bastante impactado, porque para mim é um privilégio estar aqui. E a frase de um judeu que passou por um campo de concentração, e muitas pessoas perguntam, né, como é que ele conseguiu erguer a sua vida, como ele conseguiu suportar aquilo. Mais uma vez, o mesmo autor, é o Viktor Frankl, ele diz o seguinte: ele diz que a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de significado e propósito. E ouvir isso de um homem que passou por uma situação dessa, para mim, é muito sério. Uma coisa é alguém que nunca passou por uma situação muito extrema falar disso. Outra coisa, ele é alguém que passou por a situação de estar num campo de concentração, poder dizer, olha, a gente consegue suportar mesmo com circunstâncias difíceis, mas a vida, ela é suportável se a gente não perde o propósito, né? Queria trazer essa frase aí para Ada. Claro, pode comentar qualquer outro sentido. Estou aqui mais para a gente ter esse bate-papo mesmo e que as pessoas possam ouvir um pouco mais a respeito do seu propósito. Não se esqueça, se reconecte, é o tema do nosso portal. Reconecte, tenha uma vida saudável na sua vida, conectado com o seu propósito. Ada, contigo. Justamente. Eu super concordo com essa frase, e quando você estava lendo, eu lembrei daquele filme A Vida é Bela, né? Eu acho que muita gente assistiu esse filme. Ele é um clássico, então se você não assistiu, eu deixo aí a indicação, né, desse filme. A Vida é Bela. Eu chorei muito assistindo esse filme, porque aquele homem, ele pôde passar para o filho dele, né? Uma visão daquele lugar, gente. De um lugar assim, né? De um campo de concentração, como se fosse um paraíso, né? Como se fosse um lugar totalmente diferente. Ele conseguiu impactar a vida do filho dele, daquela criança crescer com uma outra mentalidade. E isso que ele está falando aí, dessa frase, Breno, que você falou, é exatamente isso. A mentalidade que eu estou nutrindo. Que mentalidade é essa? Que eu estou nutrindo, que eu vou transformar o caos, né? Um ambiente que humanamente não tem saída, não tem nada de bom para me oferecer. Eu vou tirar algo de bom disso. Eu vou tirar lições, eu vou ajudar pessoas nesse meio, eu vou fazer coisas, eu vou transformar o meu caos. E isso, para mim, é o grande poder da autorresponsabilidade. Porque essa pessoa que escreveu essa frase, né, que esse judeu que você falou, que viveu no campo de concentração, nós não temos a menor ideia do que é isso. Passar uma situação dessa. Mas quantas situações nós passamos, e vamos deixar claro que o Brasil nem foi um país que teve guerra, né? Então a gente nem faz parte de um país que viveu guerra de verdade. Então, se você imaginar que todos os países que viveram guerras, esses países, as pessoas, elas desenvolvem um outro senso sobre a vida, né? Enfim, de uma maneira muito mais profunda. Elas encaram a vida, elas são gratas pela vida. Então, as pessoas que viveram a guerra, elas são pessoas que elas conseguiram, após isso, ter um senso de valor da vida, sabe? Da vida, do que realmente elas precisam preservar, do que realmente é importante manter, né? Então, esse dizer como você usou é fantástico, porque traz o senso de que a nossa vida, gente, ela vai ter justamente, ela vai ser a fotografia daquilo que você acredita. O que você acredita é o que você vai viver. Porque você pode estar no deserto, você pode estar em ambientes super hostis, diferentes, mas se você acreditar que daquele lugar ali vai nascer, sabe? Que do deserto vai nascer planta, vai nascer árvore. Se você acreditar, né? Que de um lugar tão terrível como um campo de concentração, como um ambiente de fome, de dificuldade, daí vai sair, né? Vai sair alimento, vai sair vida. Se você acreditar nisso, você vai viver isso. Então, na verdade, nós somos e seremos aquilo que nós acreditamos. Se nós acreditarmos de fato, nós vamos sim poder viver e poder ter uma mentalidade, como eu estava falando, uma mentalidade produtiva, uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade onde eu vejo que existe sim
as possibilidades, elas estão abertas na minha frente. Então, existe sim possibilidade de mudança, de vencer, de crescer, de dar certo, de prosperar. Tudo vai estar na minha maneira de pensar. Ah, gente, que privilégio. E aquele ado, que pena que a gente está encerrando, mas a gente não encerra os nossos materiais aqui do Reconnect, né? A gente continua trazendo para vocês, sempre com a Ada trazendo sobre o indivíduo, com a doutora Marcela sobre a família, o Daniel sobre a economia, mas fica aquele convite que você continue nos acompanhando nas redes sociais, porque é sim possível a gente ter uma vida saudável na rede social também. Divulgue esse material, esse conteúdo, se você acha que ele é pertinente, que pode ajudar alguém. Fica aqui o nosso agradecimento e eu deixo com a Ada as palavras finais. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham e a Ada as palavras finais para a gente poder encerrar essa nossa conversa, esse bate-papo. Pessoal, depois de uma conversa tão maravilhosa como essa, eu quero dizer a você, reconecte-se conosco, né? Estejam conectados com tudo que nós estamos buscando levar aqui, não só eu, né, como a doutora Marcela, como o Daniel, como o Brino, nós queremos trazer para vocês aquilo que nós temos vivenciado, aquilo que temos praticado na nossa vida e que tem dado certo, e que sabemos e acreditamos que vai ser bom e produtivo e saudável para você, tá? Então, nos ajude divulgando e, assim, mostre esse potencial que a gente tem de transformar também. A gente sabe que muitas vezes o ambiente das redes sociais tem um lado que não é tão legal, mas a gente pode transformar isso e trazer muito mais coisas bacanas, agregadoras e que vão, de fato, te ajudar a transformar a sua vida.